Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço. No ar aqui, mais uma vez, o nosso podcast Batendo o Guizo, veneno da política. E hoje o venenoso é o nosso querido Laércio Vidal Matias. Mas um bom veneno, viu? Daqueles que nós vamos aqui extrair o máximo possível, porque o homem tem muitas informações. Primeiro, Laércio, agradeço a gentileza do seu convite, já era para ter vindo aqui outra vez, não deu porque o Laércio também, pai como é, né, tem que fazer às vezes de babá, e muitas vezes os horários não dão certo, mas hoje deu. Prazer em tê-lo aqui no nosso podcast, seja bem-vindo ao Preto no Branco. Obrigado, Miguel Dias, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Além de pai, eu sou babá, né, meu pai tem 100 anos e hoje o banho dele vai atrasar, né. Vai atrasar o banho do meu pai, e o meu filho vai atrasar uns 15 minutos para pegar ele na escola. Mas tá tudo combinado, bora lá, você que manda. Muito bem, nós estamos trazendo aqui o Laércio para atualizarmos algumas informações relacionadas com alguns assuntos importantes aí, e um deles é a situação dos bancários. Há quantas gerações já, há quantas décadas o Laércio e o Gladir Basso estão comandando o Sindicato dos Bancários Locais? Faz tempinho, hein? Não, o Gladir faz bastante tempo, eu faço metade disso. Então, vamos aos números, eu estou em Cascavel, vai fazer 30 anos. E parece que já me lembro. Eu sou ruim de números, mas quando o Banestar foi privatizado, foi exatamente depois daquilo ali que eu vim para o Sindicato dos Bancários. Isso vai fazer o quê? 10 anos já faz. Passou, faz. Já faz. De 20? De 15 para fora? De 15 para diante. E o Gladir já estava lá. O Gladir já estava lá. Muito bem. Tá bem o Gladir? Tá bem. Tá lá em Curitiba, dirige a Federação Pintou o cabelo de novo, tá mais novo. Não, o Gladir arrumou uma namorada. Então, aí ele tem que se vamos pintar o convidar cabelo. o Gladir para vir aqui uma hora dessa conversar, mas enquanto isso vamos ao vice-presidente local. Você é também da estadual ou da nacional? Porque o Gladir comanda geral aí. Não. Só local. Eu sou vice-presidente local, o Gladir é da Federação dos Bancários e da Confederação também. Muito bem, nós temos hoje algumas situações assim referente aos banqueiros, né? E também aos bancários. Não são a mesma figura, né, Laércio? Banqueiro é uma coisa, bancário é outra, né? Não. E os banqueiros, pelo que nós sabemos, meu caro Dieguito, que está ali do outro lado, também agradeço a sua presença. Lá atrás da cortina está o Leozinho, hoje o Jadir está ausente, mas também recebe a nossa saudação. Os banqueiros estão cada vez melhor, obrigado. Agora, não sei se com essa taxação que o Lula está querendo fazer das grandes fortunas, não tem algum deles perdendo um pouquinho do sono. Mas os bancários, como é que estão? A mesma choradeira de sempre ou não dá para dizer choradeira de barriga cheia? Não, os bancários é uma categoria que está sendo extinguida aos poucos, né? Está sendo reduzida drasticamente o número de bancários pelas modificações, pela a nova forma organizacional das empresas do sistema financeiro nacional. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais autoatendimento. É possível hoje acessar o banco do seu celular, no autoatendimento. Enfim, cada vez mais a figura daquele teu amigo que te atendia no caixa, na mesa, que você encontrava numa festa de igreja, confraternizava, está desaparecendo. O banco virou um lugar de você colocar o dinheiro, fazer seus negócios, tudo online, tudo instantâneo. Então, está diminuindo bastante. E os bancários que estão sobrando, né, basicamente são... tem bancos que não tem mais, o Bradesco não quer ter caixa mais. Eles só querem ter negociantes, gerentes, assistentes, figuras que façam negócios para depois a pessoa se autoatender pelo sistema online. Então, realmente, é uma situação dramática, porque as pessoas vão vendo a profissão se esvair, né? Se esvair. O sistema cada vez acumula lucros maiores ainda, porque diminui a despesa com a mão de obra. E o triste é assim, o bancário ele ensina o seu cliente a fazer o autoatendimento, que a hora que ele aprender, ele se torna dispensável. Então é terrível isso. E o bancário tem, na minha época, quando eu trabalhava no banco, trabalhava no Banestado ainda, eu sofri 4 intervenções cirúrgicas nas mãos, eu não sabia o que era aquilo, o que era a tal da LERA, as DORT, as doenças, a digitação. Que a gente, hoje o bancário que se afasta para tratamento de saúde é por doença, por sofrimento mental.
é incapacidade física e mental de suportar a pressão por produtividade cada vez maior, né? E com o medo do desemprego no caso das metas não serem atendidas. Então, é uma nova realidade e que, infelizmente, Miguel, as outras profissões vão acabar absorvendo esse tipo de organização, né? Ela começa pelo setor mais avançado do sistema produtivo nacional e ela vai adentrando a todos os outros. Veja a questão do Uber. O Uber veio, isso é um aplicativo de carro. Não, hoje em dia tem várias profissões que são contratadas como se fosse Uber. É a uberização das relações de trabalho, né? Então essas novas formas de contratar, de prestar serviço, vão levando a uma transformação no mundo do trabalho. Muita gente, Laércio, que diz o seguinte, os sindicatos que estão sofrendo, estão sendo penalizados. De um modo geral, essa questão toda de combater indústria trabalhista, de ações trabalhistas e por aí afora. A conversa vai longe. Mas eu gostaria de saber se procede isso, que hoje nós temos os sindicatos também numa grande briga para voltar com os descontos aqueles, né? Que teve uma situaçãozinha que ficou ruim, agora parece que está voltando. Acho que você explica se isso já está sacramentado. Com o esvaziamento dos quadros de trabalhadores, o sindicato também financeiramente é atingido ou não há essa preocupação? Não, obviamente pela diminuição, mas nós, os bancários, nós temos o filiado, né? O bancário, ele voluntariamente assina uma ficha de filiação e ele paga a sua contribuição. Alguns sindicatos que sofreram esse ataque, digamos assim, esse baque, essa diminuição dos seus recursos, são sindicatos que não tinham filiações. Só dependiam daqueles descontos. Isso. Certo. Sindicatos mais burocratizados, enfim, que não tinham essa relação desconto em folha, cotidiana com a base. Não, a gente tem... O que a gente sofre, na verdade, é a diminuição da categoria. Né? A gente percebe e a gente vai enxugando nossos quadros. Nós estamos com 1.000 e poucos bancários hoje na base. Tinha 3.000, né? Nós tínhamos 50 diretores, estamos com 25 agora, e a gente vai diminuindo o número de representantes sindicais conforme vai diminuindo a nossa categoria profissional, porque o sistema financeiro libera um diretor de determinado banco para trabalhar em determinada entidade sindical conforme o número de funcionários na base. Então, na verdade, essa que é a relação. Né? Agora, a questão toda da tecnologia, nós temos agora o chamado AI, né? A inteligência artificial, na verdade é IA. Tá? Quer queira, quer não queira, isso acaba envolvendo todo mundo. Na verdade, do jeito que está indo aí, nós temos agora, é assustador, na verdade. No dia 31, nós temos um robô aqui no Hospital São Lucas, você já ouviu falar dele lá, né? O robô, ele vai permitir que um cirurgião diretamente de Miami, de Londres, de Paris, da África, faça uma cirurgia no paciente aqui internado no nosso São Lucas. Né? Então, um avanço muito grande, um investimento sensacional, o hospital, evidentemente que sobe no ranking aí, na América Latina e tal, mas é uma demonstração de que daqui a pouco as coisas estão virando mesmo máquina e o ser humano, não no caso aqui, que tem uma equipe que tem que trabalhar na cirurgia e tal, estivemos pesquisando, mas via de regra, amanhã ou depois não vai ter mais gente. Onde é que vamos para lá, Lalau? Meu amigo, inteligência artificial o Elon Musk, eu cito ele sem fazer juízo de valor dos seus empreendimentos e das suas ideias, mas uma afirmação dele coloca uma suspeita, assim, nesse processo da desenvolvimento da inteligência artificial. Ele é contra. Ele é contra por quê? Ele é um mega empresário, ele poderia se apropriar disso e transformar isso, avançar mais, mas ele tem medo. Tem medo da concorrência ou tem medo do que a inteligência artificial pode fazer? Então, assim, e quando eu te falei que o que vem para o bancário primeiro, porque é um dos setores mais avançados, vai chegar nos outros setores, a medicina é a mesma coisa, é a telemedicina. Sim. Então, vai chegar na escola, né? Tem pessoas que não precisam mais ter professor. Para que professor? Você pode contratar o melhor professor do Brasil, colocar ele à frente de colocar aqui numa sala igual essa aqui, sim, e ele transmitir a aula dele para o Brasil inteiro. Sim, como nós estamos fazendo exatamente agora aqui, como estamos fazendo. Então, assim, aonde vai isso? Então, qual é o limite disso? Tem que ter um limite ético, e quem tem que determinar isso é o sistema político, através dos seus controles legais, né?
para você defender o interesse das pessoas e não ficarmos à mercê de uma pessoa detentor de uma tecnologia que a introduza em um continente inteiro para se apropriar dos lucros que ela possa gerar. Aí a sociedade como um todo perde. Agora, quem é que faz esse controle? De que maneira ele é estabelecido? Essa é uma pergunta importante, eu faço ela e associo diretamente com qualquer tema aqui. Porque a resposta eu já sei, você há de concordar, dificilmente vai discordar. É o próprio cidadão, a cidadã, é o povo, é a comunidade que tem que fazer isso. Num determinado momento, nós temos que analisar como isso é feito, de que maneira. Claro que o povão, de um modo geral, não é quem faz leis, não é quem estabelece vantagens para que esses programas inovadores, tecnológicos, coisas cibernéticas, etc., e afins, se instalem. É tudo regrado, precisa ter um caminho certo, certo? E aí, homens e mulheres vão estudar, vão aprovar, e eu me refiro e chego à política partidária. E não é a política eleitoral, é a política das agremiações que colocam agora, como nós vamos ter pré-candidatura do Laércio, agora ele vai confirmar, em breve, já conhecidos, porque ele pretende chegar à Câmara Municipal. Mas ontem ele já queria chegar ao Senado da República. Então, é disso que eu estou falando, estou me referindo a isso. Pergunta, então, nós estamos preparados para agir nesses casos, de fiscalizar, até mesmo no Congresso, Câmara, Estado, e nessas questões todas cibernéticas e tecnológicas que envolvem os bancos que nós estamos falando aqui. Tem um ou dois que são chamados oficiais, né? Que a gente entende, eu acho que falsamente, que é coisa de governo, é coisa de social. Para mim, o Banco Caixa, Banco do Brasil, quer sempre derrubar o Banco Bradesco, o Banco Itaú e etc. Não tem nada de social. Ou estou enganado? Na verdade, as empresas públicas ou privadas, elas atuam no mesmo mercado, sob a mesma base de clientela e com as mesmas mercadorias, os mesmos produtos. É dinheiro. Dinheiro, fazer dinheiro. A diferença da Caixa Econômica, eu acho que tem uma diferença um pouco mais flagrante em relação aos outros, que ela, através da Caixa Econômica, o governo faz os repasses, né, das suas políticas sociais na área econômica, Bolsa Família, habitação, fundo de garantia. Então esse é o viés mais social que a Caixa Econômica tem. Mas enquanto banco, os bancos querem lucrar no fim do mês. Tem aquelas notícias do lucro bilionário, trilionário de bancos. E essa Caixa que nós falamos, o Banco do Brasil, que eu também coloco, muitas vezes bate os particulares. O Banco do Brasil, no último período, acabou batendo os bancos privados, né? Certo. Obviamente que a gente não fez análise de balanço, né? E esses balanços, é complicado falar de balanço, não vou me atrever, mas como sindicalista que sou, os bancos, via de regra, fazem 2, 3 balanços, né? Um para acionista, um para não sei o quê. É a mesma coisa. É meio maquiagem, assim. Chamada maquiagem da contabilidade. complicado. E tal. Aí quando você fatura demais, às vezes você coloca uma provisão para devedores duvidosos, como se um monte de gente não fosse pagar, mas depois as pessoas não têm aquele risco. Enfim, são manobras que, quem sou eu para dizer, né? Não, você conhece, está lá dentro, não é dono de banco, mas eu não me atrevo a dizer, mas eu digo o seguinte, eles faturam demais, né? E existem formas que o presidente, você falou aqui, estava comentando antes do programa, o governo federal, agora o Haddad vai parar de tocar violão, né? E se divertir na entrevista da Rede Globo, porque ele agora está fazendo o que o Lula mandou, tributar a riqueza. Em alguma medida vai pegar o bolsinho, atingir o bolso das offshores, né? Dos trusts, enfim, dessas manobras legais que os poderosos economicamente fazem para se furtarem da sua contribuição para o fisco, né? Indo para fora do país. Você viu o presidente errado? Não. Na sua opinião? Não. Sobre a medida? Não, claro que não, óbvio que não. Se você e eu pagamos o ICMS quando compramos um produto, assim como o rico, né? Eu pago o imposto de renda no final do mês. Quem ganha um monte de dinheiro não pode encontrar um mecanismo, uma rota de fuga para canalizar para um outro país e assim se furtar de fazer a sua contribuição agora, sobre o lucro para o país, né? Então, eu acho que é uma correção. Certo. Ganhou, lucrou, trabalhou, recebeu, faturou, você prestou um serviço, recebeu, tem a lei da tributação, tem que pagar também. Mas agora, dentro de todo esse sistema que nós conhecemos, meu caro Laércio, sempre o brasileiro tem pago a conta.
sempre o brasileiro né, Dieguito, é que acaba tirando do bolso em todas as novidades que aparecem. Será que esse pessoal, de alguma maneira ou de outra maneira, depois não vai repassar para a gente? Olha, eu escutei uma vez do empresário, quando acuado, né, e contrariado quanto a uma medida legal que o atingia patrimonialmente, ele disse: é do couro que sai a correia. Isso, antigo ditado. Então, o antigo ditado, o que faz? Se isso aqui vai virar despesa para mim, se o tributo que eu tenho que pagar sobre o lucro vira despesa, e eu não posso viver sem esse meu lucrinho, eu posso encontrar um mecanismo de repassar isso novamente para o mercado consumidor. Para terceiros. Ou seja, vai cobrar da população novamente. Então, lamentavelmente é isso. Falta de mecanismos rigorosos de controle, e o Brasil, na verdade, é um paraíso fiscal, né? O Brasil é um paraíso fiscal. Né? Não haver tributação de lucro e dividendos no país, isso é uma vergonha. Mais de 90% dos países do mundo tem tributação sobre lucro. Investiu, lucrou, tem que pagar tributo. No Brasil não paga. Não paga. Então eles vão tentar fugir disso, mas eu creio que o governo tem que ser forte. Por quê? Porque é necessário que todos contribuam conforme a seu faturamento e o seu lucro. E aí voltamos àquela outra pergunta que, a meu juízo, você não respondeu ainda. Você acaba de dizer que o governo tem que ser forte. Mas o povo que elegeu esse governo, e mesmo o povo que não votou nesse governo, e que vai comer a carne que tem que vir do abatedouro, passar por todo o processo, chegar no nosso mercado. Então, quem vai lá comprar não apresenta carteira de filiação e nem de sindicalização. E todo mundo tem que ter o dinheiro para pagar o preço da carne, levar para casa. Seja a carne de pescoço, ou uns falam muito no filé mignon, na picanha e tal. Não, isso aí não importa. E aí eu pergunto, nós, o povo que consumimos e que elegemos e que estamos aí, estamos ou não estamos preparados para fazer a nossa parte nesse acompanhamento, nessa discussão que você disse que é inevitável e até mesmo no protesto que muitas vezes se fala em fazer, mas aí se junta lá em muitos momentos meia dúzia de gatinho pingado aqui, outro ali, e o povo mesmo não aparece, Laércio. Miguel, na verdade não, né? Eu diria que mais da metade da população mal sabe a sorte que tem, né? Quando vai na urna teclar lá o número do seu candidato, né? O percentual de brasileiro que é analfabeto funcional é muito grande. Nós vimos aí o impacto das notícias falsas do processo eleitoral. Desculpe, o que é o analfabeto funcional? Né? Por favor, explica aí. Eu já ouço isso seguidamente. Esse é um xingamento para nós, eleitores? Não é em relação ao eleitor. O analfabeto político é aquela poesia do Brecht, onde ele diz que o analfabeto político é o pior analfabeto que tem. O analfabeto funcional é aquela pessoa que pega um jornal como esse aqui e faz a leitura e não tem capacidade crítica de entender, de compreender quem fala, por que fala, o que está por trás dessa fala, quando alguém rebate, quem rebate, qual é a localização de quem rebate, por que é contra. Então é uma pessoa incapaz de compreender a realidade na sua, não diria na sua totalidade, mas com vários elementos de análise. Certo. O que vem é verdade. Então a gente percebeu o fenômeno na eleição, o fenômeno do WhatsApp. O que vinha de determinada pessoa era verdade. Não era verdade, mas para ela era. Ela internalizava aquilo como verdade. Então eu diria que as pessoas nem têm noção de o quão caro custa para ela, para sua família, para o futuro do país, elas acreditarem em ideias alheias, ideias para as quais ela não tem capacidade intelectual para compreender a natureza dessas ideias, de onde elas vêm. Nós aqui estamos fazendo um pouquinho do que de repente poderia ser feito numa escala maior, para as pessoas perguntarem, ouvirem, discutir, dizer se concordam ou não concordam. É um processo novo esse aí. A comunicação social faz a sua parte. E eu lembro lá de trás, quando a gente até ombreava junto, como por exemplo com o nosso saudoso Joel Damasio, que tinha um poder de criticar e de fazer veneno, e de incendiar, de enfesar, e aí, mas o objetivo dele não era a intriga. E nós não brigávamos. Não era. Era acender a discussão. E deu certo isso, dava certo e continua dando certo, mas tem que ser feito, Lala. Então essa questão do futuro do país, né? Como é que você vai
depositar o futuro do país na mão de uma pessoa que não consegue entender o que é uma verdade e uma mentira. Então, são essas questões. E aí, volta para a questão educacional. O sistema educacional brasileiro está formando o quê? Um cidadão com capacidade de fazer uma crítica a uma determinada ideia, ou um cidadão que aceite qualquer ideia que venha, que saiba escrever, ler, somar e obedecer. Qual é o tipo de cidadão que está saindo da escola? Então, essas são as questões que ele quer falar do futuro do Brasil. Vou te dar um exemplo prático, Miguel. Vamos pegar o governo Lula, né? Eu fiz campanha para o Lula. Eu considerava insuportável para a democracia brasileira e para o futuro do Brasil um segundo governo do Bolsonaro. Que bom que isso aconteceu. Aliás, foi o único presidente que não se reelegeu no Brasil, né? Mas veja o que o Lula está tendo que fazer, a ginástica que ele está fazendo. O Lula ganhou a eleição em uma coalizão com o seu arqui-inimigo do PSDB, o Alckmin, em uma frente ampla de esquerda e de democratas, e setores empresariais que não também suportariam a possibilidade de conviver com mais um governo Bolsonaro. Ganhou a eleição. Tá. Quem vai governar agora? O Lula teve que fazer uma reforma ministerial. Por quê? Porque o Lira trancou a pauta. Quem é o Lira? O Lira é o presidente do Centrão. O Lira é o primeiro-ministro extraoficial do Brasil. O Lira é o que pegou o orçamento inteiro do Bolsonaro quando botou o Ciro Nogueira, mandou o Ciro Nogueira para o governo, para salvar o governo, e o orçamento inteiro era feito por ele. E ele quer fazer de novo, ele não quer abrir mão disso. E ele falou, Lula, vamos negociar ou não vai andar? E vai ter que negociar, tá dando um ministério para os progressistas, né? E vai dar um ministério para o PP. Não mais ministério para o PP. Quer dizer, quem ganhou a eleição, o executivo, no Brasil não governa sem o legislativo. O legislativo trava a pauta. A pauta só anda se atender o desejo, da necessidade de convencimento. E a gente sabe que é um convencimento muito não republicano desse conjunto de deputados e deputadas que compõem o tal Centrão, que são pessoas que agem por interesse próprio para fazer emendas para se reelegerem e com isso faturar e se manter no poder. Laércio, isso você não está batendo na chamada democracia? Porque sempre eu ouço alguém dizendo o seguinte: assim é a democracia. O que é isso? Democracia, vamos pegar a democracia, vamos pegar a nossa democracia, né? A nossa democracia tem um marco legal, né? E se você perguntar para mim o que eu gostaria que fosse feito, eu teria que fazer uma reforma política. Uma reforma política para impedir que o partido tenha um dono, né? Para impedir que o dono do partido decida quem vai ser candidato nos municípios. Aqui em Cascavel vai acontecer de novo. Eu lembro aqui uma vez, eu vou lembrar do Hélio Laurindo, uma vez. Hélio Laurindo entrou no PSB, montou seu plano de governo, chapa de vereador, chegou na boca da urna, compraram o partido dele. Tomaram o partido dele. Porque o partido tem um dono nacional e ele decide quem vai ser candidato nos estados e nos municípios. Então, esse tipo de influência impede a democracia de acontecer. Só vai ser candidato, Miguel Dias, e infelizmente, amigos, aqueles que os partidos abençoarem. Qualquer um do povo não pode. No Brasil não tem candidatura avulsa, que nem em alguns países. Se um partido proibir em outro país, o país sai candidato avulso. Miguel Dias não tem partido nenhum. Eu sou candidato a prefeito e vou sair. Pode em outros países. No Brasil não pode. Então tem aquele mando, aquele controle, é uma espécie de um feudalismo partidário. É uma confederação com esses donos de partido, né? E eles controlam a política nacional, o que impede, na verdade, aquilo que você diz, a realização plena da democracia. Eles anulam ela, né? Chama-se aqui, até eu estava lendo uma notícia, saiu na CBN e alguns outros locais aí e tal, no preto e no branco, referente ao partido que tem um candidato, e vou dar o nome aqui, não tem problema nenhum na nossa conversa, é público e notório. O ex-prefeito Edgar Bueno, ele está no Solidariedade, que absorveu o PROS, porque o partido original, que o Edgar estava, era o PROS, mas virou o Solidariedade. E o Solidariedade, segundo as informações e as notícias, embora o Edgar esteja aí prefeiturável, aparecendo
nas pesquisas e tal, o partido não conversou com o seu filiado sobre o momento e nem sobre o futuro. E o filiado também não conversou com o partido. E aí alguém disse assim, não, vai ser difícil o Edgar ser candidato pelo Solidariedade, porque não vai conseguir a vaga. Então, isso que o Laércio disse se aplica aqui no momento que estamos vivendo hoje. Eu não acredito que isso vá acontecer de hoje, né? Os homens e as mulheres de Solidariedade, você conhece um monte deles, vai dizer assim, ó, por fusquinha, berrinha, coisa do passado, ou porque o grupo, a maioria do grupo é alinhado ao governo municipal, que tem lá o prefeito Paranhos liderando, que é um adversário duro, forte, não tem negociação com o Edgar e vice-versa, e daqui a pouco, cito o Edgar, mas pode acontecer no Republicanos, por exemplo, tem 2 nomes disputando, Renato Silva ou o deputado Pacheco, quem deles garante a vaga? Porque a lei diz que não pode ser os 2 candidatos, é um só, e um não vai abrir para o outro, tem que sair. E um não vai ser vice do outro, um vai ter que recuar, não digo sair do partido. Tem gente que diz que vai recuar. Então é disso que nós estamos falando, viu? É disso, é por isso que o pessoal, nós estamos em fase congressual agora, Miguel, vai ter, a cada 3 anos o pessoal renova a sua direção nacional, estadual e municipal. Você é o presidente, aqui é o presidente estadual do PSOL, é ainda? Isso, eu acabei assumindo no ano passado por afastamento do presidente, por motivos pessoais, Sim. Mas agora eu vou querer continuar, né? O PSOL é um partido que cresceu no último período, né? Ele de partido pequeno, ele virou um partido médio, nós temos 14 deputados junto com a rede, né? Nós temos uma expressão nacional importante por conta do perfil intelectual, né, dos nossos parlamentares, né? São parlamentares altamente preparados para o embate político legislativo, isso tem dado um destaque nacional e a chamada atenção principalmente da juventude que tem procurado as fileiras do PSOL. Então, nós não temos comissão provisória, o PSOL tem diretório. Diretório, ele tem mandato de 3 anos. Então a gente renova o diretório estadual por 3 anos e o nacional esse ano e vai renovar as direções municipais por 3 anos. E o diretório municipal, ele é soberano para tomar a decisão que ele achar mais importante, obviamente seguindo as orientações e prioridades e a política de aliança definida pelo partido e pelo estatuto, ele tem autonomia gerencial, né? Vocês hoje têm um alinhamento, são federados à rede. A rede de sustentabilidade. E isso aconteceu em função da eleição agora passada. Isso, é que na verdade a cláusula de barreira está eliminando os partidos. Né? Partido que não atingiu um determinado número de votos nacionais e não elegiam um determinado número de parlamentares, eles perdem tempo de televisão, perdem fundo partidário, fundo eleitoral, perdem liderança na casa, enfim, perdem todos os direitos políticos. Foi o caso da rede. Não, foi o caso do PROS e do Solidariedade, por exemplo, que você deu exemplo. Os dois perderam, eles não conseguiram. O PROS elegeu 3 deputados federal e a Solidariedade 3. O PSOL elegeu 12 e a rede elegeu 2. Deu 14, né? Então, nós fizemos a federação antes, porque o PSOL achava que tinha risco de não conseguir atingir e a rede também. Já fusionamos, né? Fusionar é um termo mais simplório, né? Federamos, né? Fizemos uma federação que tem validade por 4 anos. E durante esses 4 anos, não tem mais o PSOL e a rede nas eleições municipais. Tem a Federação PSOL-Rede. Saiu um candidato dali. Isso, uma chapa só de candidato. Então, é isso que aconteceu. Então, vários partidos desapareceram, né? Sim. Vários partidos desapareceram. Então, só para não perder o fio da meada e para o povo em casa saber, não tem prefeiturável até o momento conhecido aí do PSOL e da rede para essa eleição. Isso confirma-se? Confirma. Nós já fizemos conversas preliminares do diretório municipal, a rede também fez conversa na direção municipal deles, né? E a nossa tendência, já fizemos uma conversa com a direção do Partido dos Trabalhadores, conversamos com a Gladys, que é a presidente, conversamos com o Dalmina, que é um líder aí do partido, o Hernani Pudel, o professor Lemos, e a gente tem assim, articulado, nós vamos construir um programa municipal e vamos aproximar as 2 federações, a Federação PSOL-Rede com a Federação do PT, PV e PCdoB, e tentando atrair outros partidos para essa construção de um programa para apresentar uma candidatura. A tendência é que o candidato da cabeça de chapa seja indicado pelo PT. Certo, é isso que está sendo conversado agora, né? Isso. Então, para esgotar o assunto e não fugir, essas indicações aí das esquerdas, hoje os nomes são, você citou aí alguns, eu acrescento o Paulo Porto, a mulher dele, a vereadora Lilian, tem o professor Lemos também, né? Mas
por N razões e N motivos, afunila-se e, na verdade, nesse momento, não temos, assim, praticamente ninguém se sobressaindo dentro desse contexto das esquerdas, vamos dizer assim, na lista dos prefeituráveis. Tendência é mudar? Ou você acha que é normal isso? Está complicado? Como é que é? Olha, Miguel, o Paraná teve 70% do voto contra o Lula, né? Então há uma tendência das pessoas se organizarem em partidos contra o governo federal. Certo. É óbvio que isso vai mudar um pouco com a nova gestão do governo Lula, que não vai ser uma Brastemp, né? Mas é que vai, obviamente, conseguir fazer umas políticas sociais que estavam abandonadas ao longo do último período. Isso deve atrair um pouco mais de atenção. Eu acho que pode ganhar corpo, sim, uma candidatura desse campo de apoio ao governo Lula. Por isso tem partidos como o PDT, quem sabe o PSB, enfim, outros partidos, o próprio Solidariedade a nível nacional tem se agrupado em algum projeto dessa natureza, mas isso depende, obviamente, das direções locais, depende da nossa capacidade de negociação e de convencimento e de um bom programa para apresentar. Primeiro que ainda tem tempo, né? Tem bastante. Tempo. Segundo que nós temos uma mudança nessa mentalidade dessas direções, dessas lideranças. Você sabe que em Cascavel é complicado, né? Nós temos os grupos antagônicos sentando à mesa para falar e olhar para o mesmo lado da estrada, né? Aqui é um negócio, eu estou há 30 anos no município, na cidade, ininterruptamente, é fantástico isso aqui, né? Enquanto que em outros lugares, quando a questão é pública, as forças todas se unem. Conseguem as coisas mais fácil, aqui se divide e vão pro soco, para não deixar que muitas coisas aconteçam. Será que nós vamos ter diferença já nesse comportamento? Olha, eu espero que a maturidade chegue a algumas lideranças políticas locais, né? Eu lembro da questão do aeroporto, essa novela do aeroporto regional, né? Isso é uma novela. Podíamos ter feito um aeroporto regional e ficaram brigando Cascavel e Toledo, né? Então, umas coisas assim, região metropolitana de Cascavel não tem, porque Toledo não aceita. E o aeroporto regional também não vai sair. Então, são coisas que depõem contra digamos assim, a atitude altiva das nossas lideranças. Depõem contra elas. E a gente espera que nos pleitos se olhe o interesse coletivo e não o particular e pessoal, né? Muito bem, na questão de vereança, procede que Laércio Vidal Matias poderá ser pré-candidato à Câmara de Vereadores, depois de tentar o Senado da República. O que dá para contar sobre essas duas coisas, esses dois projetos aí? Na verdade, a candidatura ao Senado, a gente o partido optou por apresentar uma candidatura, obviamente que a gente sabia da nossa inviabilidade eleitoral, mas a gente tinha um papel a cumprir, né? Nós tínhamos um papel a cumprir, nós estaríamos ali naquele espaço defendendo a candidatura do Lula, do presidente, né? E nós estávamos atacando aquele que deve se tornar inelegível em breve, que é o juiz Sérgio Moro. Então era esse o nosso objetivo. Tanto que quando a gente ia para os debates, a gente tinha de desmascarar, né, essa figura que, como o Dallagnol, né, está se revelando eivada de vícios na sua conduta enquanto juiz. Então era esse o nosso papel. Nesse aspecto, eu me sinto Quando vitorioso. você falava essas coisas, você foi nos debates, ou em alguns dava entrevistas, você falava por esse caminho aí. E o pessoal batia em você desbragadamente. Mas esse Laércio é maluco, é louco, olha o que ele está falando e tal. Mas é verdade, ele logo ele deve ser condenado. Não há como ele não ser condenado, porque os casos análogos estão sendo condenados também. E a gente tinha que fazer a denúncia. Obviamente que aquilo que eu te falei, as pessoas acreditam em algumas verdades que não são verdade para ela, né? Eu lembro de uma passagem na CPI dos atos democráticos lá no Congresso, que um professor foi lá e uma deputada fez uma pergunta para ele, e ele falou: olha, eu não consigo debater com você, porque a tua cosmovisão de mundo não te permite enxergar a realidade que eu enxergo. Você enxerga um fragmento que você, na tua cognição, você tem como absolutamente verdadeiro. E isso não permite o debate. Porque nada que fuja disso você vai considerar e vai levar em conta. Então, quando a gente falava a questão do Sérgio Moro, óbvio que nós estávamos fazendo, era um papel que a gente estava desempenhando e que tomara que ele seja cassado, não para mostrar o Laércio estava certo, não, era um papel que eu me cumpri. Eu me propus Você a cumprir. acreditava, né? Exatamente. E acredita, a questão de credibilidade. É de princípio, né? Mas agora no Brasil funciona muito o negócio da imagem, né? Você sabe, né? Muita gente aí bacana decide um voto
porque pinta o retrato do fulano de tal de uma maneira maravilhosa. E aí nós temos vários processos aí, tem mídia, tem um monte de coisa. E dá certo no Brasil isso, viu? O que é difícil é você desconstruir. Isso é difícil. Mas esse é um pecado que nós temos, né? Eu acho que mídias alternativas, as redes sociais, mas eu acho que tem que ter um certo controle. Não tem que ter liberdade para atacar, para defender crime, não tem que ter. Você não é a favor da censura, não é isso, né? Não, censura não. É isso, né? Você não pode ter liberdade, quer dizer que é liberdade de imprensa, você atacar de forma desrespeitosa e desonrosa uma pessoa sem permitir a defesa dele cometer um crime. Sim, através do teu calúnia, injúria, difamação. Isso é crime. Então não existe liberdade para praticar crimes. Sim. Liberdade para expressar opiniões, sim. E isso a gente precisa. E eu acho que, dando uma preparada melhor nos meios de comunicação, eu acho que isso poderá alavancar uma reflexão maior sobre a nossa realidade e a gente pensar possíveis soluções. Você acha que vai virar vereador em 1º de janeiro de 2025? Isso depende do eleitorado. Nós aqui em Cascavel... Depende de você falar agora aqui porque é que você está conversando isso, pensando isso, achando isso aí. O pessoal do Paraná é um dos do partido mais fraco do Brasil. Nós temos só 2 vereadores no Paraná. Um partido bem incipiente. Nós temos uma vereadora em Ponta Grossa e um vereador em Queza de Iguaçu. A nossa meta é eleger de 10 a 15 vereadores no próximo pleito. E aí, com certeza, no próximo eleição, a gente vai eleger o nosso primeiro deputado estadual e federal. Em Cascavel, a nossa meta com rede é eleger 2 vereadores ou vereadora. Então, nós estamos montando uma chapa. Estamos um pouquinho mais de meia chapa já montada. E estamos montando caprichadamente isso. A gente acredita que vai eleger 2 vereadores. Vereadores para quê? Nós queremos fazer um mandato voltado para o popular e algumas causas sociais que a gente milita, como, por exemplo, a habitação popular, uma coisa que a gente tá entrando agora nesse debate, voltou Minha Casa Minha Vida, e nós estamos estruturamos uma entidade, Miguel Dias, que já protocolou na Caixa Econômica 2 projetos do Minha Casa Minha Vida entidades, um com 96 unidades e outro 120 unidades. Então a gente vai se embrenhar nessa luta da habitação popular, que é uma carência muito grande na nossa cidade, né? Então a gente vai... essa é uma das pautas do nosso... Que entidade é essa? Que entidade é essa? Então, nós trouxemos para Cascavel a UMP, que é a União pela Moradia Popular do Paraná, é uma entidade estadual que milita na construção de habitação popular pelo projeto de autogestão. Então, as próprias famílias se organizam, escolhem o projeto e essa organização vai construir. Contrata, não repassa para a construtora fazer o que ela quer. Sim. Via de regra, o projeto das construtoras, elas fazem o projeto e faz do jeito que quiser, e quem quiser comprar tem que entrar do jeito que está. Certo. Então esse projeto da autogestão permite às famílias discutir. Nós queremos tantas unidades com 2 quartos, tanto com 1 quarto, tanto com 3 quartos. Nós queremos um espaço de lazer, nós queremos um playground. Certo. Enfim, você faz um projeto moldado ao interesse das próprias famílias. Essa que é a autogestão. Nós temos 2 projetos protocolados na Caixa. A seleção vai ser agora em setembro. Fizemos uma parceria com a UMP e ela apresentou os 2 projetos. Fizemos parceria também com o prefeito municipal. Nesse aspecto, o Paranhão foi muito solícito, atendeu a gente prontamente, fez a cessão, né, deu a anuência de 2 áreas, que é onde a gente localizou e rabiscou, elaborou o projeto. Então o município doa o terreno, a UMP faz o projeto, e se o Ministério das Cidades escolher selecionar o projeto, a UMP vai construir essas unidades aí, e a gente espera começar esse ano ainda. Tá, então só para fechar esse assunto, porque ele vai ter processos de divulgação na medida em que as etapas forem vencidas. Mas eu não tenho casa e quero casar, então quem casa... quer casa. Quando é que eu vou falar com vocês sobre isso? Uma pergunta para o povo. Olha só, primeira orientação que a gente fala para todas as famílias que não têm casa. Faça um cadastro, vão até a Coapar ou vá pelo site da Coapar e faça o cadastro da Coapar. A Coapar vai ter dinheiro, tem projeto e vai construir casa no Paraná inteiro. Vá também na Coavel. Tem um cadastro online, tiver dificuldade, vá até a Coavel ali na frente do Colégio Marista ali, vá lá e faça o seu cadastro. E nós, do Entidades, nós fizemos uma associação, reunimos algumas pessoas e fizemos um cadastramento. Fizemos rapidamente isso, por quê? Porque o projeto Minha Casa Minha Vida foi relançado, os prazos eram exíguos e a gente fez o cadastro com algumas famílias. Mas a gente, saindo desse ano para o outro, a gente vai abrir um cadastro novamente
para as famílias procurarem a gente. Nós estamos, assim, locando um espaço físico onde a gente vai colocar a nossa entidade, o nosso endereço. O escritório. O escritório da entidade. E as pessoas vão poder também buscar ajuda. Só que nós vamos priorizar as mulheres que são chefes de família. Sim. Né? Famílias que ganham, todos até 2 salários mínimos. Tudo com menos 2 salários mínimos. Isso. Mulheres, chefe de família. Famílias que ganham até 2 salários mínimos, que tenha filhos, que tenha pessoa com deficiência e idosos que vivam sozinhos somente da aposentadoria. Não interessa o valor da renda. Pode ser 800 para receber Bolsa Família, aposentadoria, mas tem que ser menos de 2.600. Então, no entidades, esse é o perfil das pessoas que nós queremos fazer. Ou seja, viabilizar a casa para aqueles que nunca na vida poderiam nem sonhar em comprá-la. Porque o Minha Casa Minha Vida Entidades é assim, Miguel. Depois de feito o projeto, a família vai pagar 10% do valor da obra. 90% é subsídio do governo federal, contando que o município tem que entrar com a doação do terreno, do asfalto, enfim, da urbanização, e o Estado entra, faz o padrão da Copel, da Sanepar, enfim, toda aquela questão. Então, o mutuário vai ficar devendo 10% só. Então, é para quem realmente jamais poderia comprar casa e precisa ter uma casa para morar, né? E nós temos muitos programas desse tipo também, né? Mas a questão toda e o diferencial é o teto, o padrão salarial daqueles que vão ser beneficiados, né? Nós temos aí hoje programas para apartamentos com 2, 3 dormitórios, mas aí o teto é mais alto, né? Em toda uma situação é diferenciada. Agora, e está com dificuldade isso aí, viu? Por causa do juro. Por causa do juro. O juro está muito alto, né? As pessoas não têm o dinheiro para dar de entrada, porque a entrada está sendo muito grande, tem que dar uma entrada muito grande. Então, existe um estoque de reserva de imóveis na cidade para essas outras faixas e as pessoas não têm imóvel e não conseguem comprar. E tem um diferencial importante. Tem muitos que propõem, oferecem, que visam, primeiro, não ter nenhum tipo de prejuízo. E segundo, ter lucro. Então a visão é diferente. Vocês vão ganhar o quê? Não. Visam com o quê? Vão ter que margem de lucro? Não é tem, diferente você. Não, exatamente não tem. A entidade, a finalidade da entidade, 2 objetivos grandes. O primeiro, a gente vai diminuir o custo da obra porque vai tirar o lucro. E vai melhorar a qualidade da obra porque vai ser escolhida pelas próprias famílias. O tipo de moradia que elas querem. Então, só que a entidade, esse projeto das entidades é incipiente ainda. Começou lá no governo Dilma, parou por 7 anos e está sendo retomado agora. Esse ano é bem marginal. A gente espera que no ano que vem o governo libere mais dinheiro para essas experiências organizativas. Falando em habitação, evidentemente temos que lembrar, e estamos falando de Câmara, de eleição, enfim, os vereadores aprovaram recentemente, estamos falando de prefeitura, um projeto que mudou o plano diretor, deu uma revolucionada. E mais do que isso, Laércio, aumentou em 50%, no mínimo, 60%, a área urbana do município, né? Ampliou. Quer dizer que áreas mesmo não vão faltar. E tem também a pendenga aí, evidentemente, que envolvendo o município. O município tem muitas áreas, né? E muita gente cobra. Por que o município não usa e tal? E você aqui nos diz que estão sendo contemplados aí, isso é importante também. Claro que tem esses rolos aí de denúncia, não pode vender, tem que fazer leilão, porque precisa de dinheiro. Na verdade, tudo precisa de dinheiro. Pode vocês não querer ter lucro, mas se não tiver o financiamento, não sai. Não sai para meia dúzia. Na pior área precisa ter dinheiro. Então, voltando à Câmara, qual é a sua análise, assim, bem curtinho, uma nota, para a atual Câmara de Vereadores? Olha, Miguel, eu poderia tecer uma crítica... Faz favor. Poderia tecer uma crítica venal, mas não... Aqui não batendo o guiso aqui, o veneno da política. Não se constrange. Mas acho que a gente exige da gente uma compreensão sobre as dificuldades da Câmara de Vereadores. Certo. Né? Porque, assim, a composição dela, eu acho terrível. Tem muitos vereadores ali, eu diria, com pouca representatividade dos interesses da sociedade. São mais vereadores que estão ali, que são representantes dos seus interesses próprios. Né? E aí eu diria que fica difícil contemplar os interesses comuns. Mas eles todos saíram das urnas. Sim, não. Quem os elegeu lá foi o povo. Não, por isso que eu estou falando que eu não vou ser muito duro, porque é uma escolha do eleitorado. Não estou, assim, criticar os eleitos, né? Eu tenho que criticar o perfil dos eleitos, aspirando a ser um dos escolhidos. Você mesmo, você vai ser o candidato do pessoal do banco.
Não, não. Eu vou ser candidato do pessoal, da periferia dos movimentos que eu milito. O setor da habitação, o pessoal dos sindicalistas, né? Essas pessoas que a gente está organizando aí. Né? Essas lutas que a gente organiza, a saúde do trabalhador, movimento de saúde. Esse é o perfil das pessoas das quais nos movimentos que eu estou inserido, em que eu tenho alguma representação. Eu quero que eles votem para que eu possa... O trabalho que eu faço na base, que eu posso fazer dentro da Câmara de Vereadores. Eu acho que essa é a representatividade que falta. Né? Uma pessoa representante de uma igreja, por exemplo, né? Sem um demérito para a igreja, mas o representante tem que ser representante da sociedade. Né? E aí eu acho Mas que as igrejas fazem trabalho social também. Assistencial. Assistencial. Não, elas falam social. Sim, claro, claro. Né? O vereador, para ser vereador, ele, claro, hoje a lei diz que o que tem que ser alfabetizado, né? Tem que ter um título eleitoral em dia, é o que a lei determina. Não tem que ter doutorado, nem ser PhD, nem ter curso superior. É o que a lei fala. Por quê? Porque isso tudo representa a nós, povo, que nós nem todos nós temos a mesma capacidade e tudo mais. E dito isso, eu te pergunto, nós temos hoje um movimento grande na sociedade já, de muitas disputas. Citamos algumas situações aqui de pré-candidaturas e tal, grupos que se formam, discussões acaloradas já, enfim, toda uma movimentação. E dizem que está meio cedo para isso. Será que está? Não está cedo não. Eu diria, por exemplo, o outro candidato da nossa chapa, que é o presidente dirige a Rede de Sustentabilidade, é o Toninho Frentista. Ele é presidente do Conselho de Saúde. E ele é sindicalista. Então, onde ele vai fazer campanha? Ele vai pedir voto para quem? Para a sua categoria profissional. É pré-candidato também? Pré-candidato a vereador. Toninho Frentista do Sindipos-Petro. Sindipos-Petro. Então, os frentistas de posto de combustível, as associações que ele milita, o Conselho de Saúde com as entidades que ele organiza. Então, são candidaturas que têm uma legitimidade. A gente espera alcançar o voto para fazer a representação desse interesse da Câmara. Então, quando eu digo que eu não quero criticar o vereador por ele estar ali, o eleitor, eu não posso criticar o eleitor. Claro. Eu tenho que convencer o eleitor que ele precisa, que ele deve, ou que ele precisa votar numa candidatura como a nossa, pelos interesses que nós vamos defender quando estiver na Câmara. Chama-se assim, a candidatura tem que ter densidade eleitoral. Sabe o que é? Não tem que ter voto. E no seu caso, que já teve experiência com urna e tal, mas muita gente não tem, pela primeira vez está querendo concorrer. Mas daqui a pouco tem gente, viu, Laércio, que nem na família tem uma adesão. Quando alguém da família fica sabendo, mas meu Deus, que loucura, para com esse homem aí e tal. Enfim, então, são pessoas que não construíram a sua densidade, não tem um peso, um trabalho que envolve daí a comunidade, quer queira, quer não queira. E envolve muitas vezes o assistencialismo também. Porque não adianta ficar em cima do muro, fazendo discurso e tal, e o pessoal passando fome. Tem que botar o pé no chão, tem que ir para... Tem que ajudar, tem que o corpo a corpo. Sim, né? Nessa experiência da habitação popular, hoje, por exemplo, eu vou lá na universidade, tem uma ocupação urbana lá, que tem reintegração de posse, tem 30 famílias lá. Vou fazer uma reunião com eles lá, hoje à noite. Vou levar a Defensoria Pública, inclusive. Então, a gente indo para esses lugares, a gente percebe que... Não entendi, onde que é? No Jardim Universitário. Invasão? Uma ocupação, né? Que já tem decisão judicial? Não tem um pedido de reintegração de posse. Tem o pedido. De reintegração de posse. Porque quando tem a decisão, o pessoal vai ter que levantar acampamento. A decisão tem uma ali na Cancele. Que a gente já também está assessorando na Cancele, na Visconde ali. 18 anos de ocupação e tem uma sentença final. E a gente está agora mediando via Defensoria Pública para onde vão as famílias. Então... E esse processo de invasão aí que falam? Porque se teve tudo isso que está tendo e estão lá e agora é porque invadiram. Mas, Miguel, como é que é isso? O que você pensa disso? Pensa o seguinte, você não pode pagar aluguel, você bota na rua, tu vai para onde? As pessoas vão para onde tem espaço e eles estão indo para terrenos via de fundo de vale, onde está abandonado lá, tem aquela mata, e vai para um carreiro lá e mete um barraco e vai morar lá. E é isso que eu estou te falando, eu fui lá na última vez, agora eu vou voltar novamente para fazer uma reunião com mais gente, fui conhecer. Assim, barraco, mas de uma limpeza, de uma higiene. Não, sim, claro. Sim, mas eles estão ali porque não têm onde ir. Sim. Então, o justo é a gente pensar uma política pública para tirá-los dali, obviamente, para preservação ambiental, é área de proteção permanente, mas nós temos que pensar um programa para realocá-los em algum lugar, que seja mais adequado e não colocá-los ao relento. Então, assim, é um problema social de
magnitude assim, insuperável no curto prazo. Mas a gente tem que dar passos inequívocos no sentido de resolver. Você aqui está dizendo que é a favor da invasão de propriedade particular? Não, eu estou perguntando. Não. Aliás, eu sou contra. Eu sou contra, por exemplo, aqui os indígenas aqui, Mato Grosso do Sul, é terrível. Os caras estão invadindo os territórios ali. Né? Olha o que aconteceu na Amazônia com os garimpeiros. A gente é contra a invasão de terra. Né? A gente é contra a invasão de terra. Muito bem. Esse é o Laércio Vidal Matias, nosso convidado de hoje, e nós estamos falando sobre os assuntos da cidade. Como é que está o nosso tempo aí, meu caro Dieguito? Ainda temos? Dá uma olhadinha, pode falar. Pode. 50 minutos. Então estamos 10 ainda, mais ou menos, 10 minutos para fazermos aqui um tipo de pinga-fogo. Laércio, hoje nós temos uma grande discussão relacionada ao ensino. E você tem uma preocupação grande com relação a isso. Lembro muito bem dos debates aí que falamos lá de trás, e de lá para cá parece que, infelizmente, previsões e tal, de melhoramentos, de avanços, aconteceram, na verdade, mas a conta-gotas e com grandes dificuldades. E hoje nós temos uma discussão, por exemplo, em Cascavel, o Fundeb cortou, já na época do ex-presidente, que você não aprovava, não é o agora que você elegeu. O agora já pegou o prato feito e parece que vai ter que passar para frente. Então, os repasses para o município caíram. Hoje, a arrecadação da prefeitura, no quesito recursos livres, tem que ser tirada um pouco para botar lá na verba que paga salários, que é uma verba carimbada, porque já não dá mais. E as expectativas e perspectivas do cenário, você tem acompanhado, não são bons. E aí fala-se assim, o município que não tiver um salto muito grande, um salto para reduzir a reprovação escolar, a evasão, e outros tipos de problemas aí, vai ter a verba diminuindo cada vez mais. Você na Câmara, a partir, se Deus quiser, e o povo concordar, né? Tem que combinar com ele, como vereador. Como é que vê essa situação aí? Não tá fácil, hein? Não, amiga, mas vou pegar o problema e dizer que o vereador não pode fazer praticamente nada a respeito disso. Veja bem, esse repasse do Fundeb é federal, né? E pior, né? A Câmara deixou ele dentro do teto de gastos. Tava deixando... O Senado tirou para fora. E agora a Câmara, o relator disse que vai novamente colocar dentro do teto de gastos. O que significa colocar dentro do teto de gastos? Câmara Federal. Câmara Federal. Ele tá dizendo. Porque assim, a educação não tem que ter um limitador. Porque investimento no país, investimento em educação não tem que limitação. Limitação tem que ter para pagar juros. Da dívida externa, por exemplo. Refinancia. Aquilo lá não acaba nunca mesmo. Então refinancia aquilo lá. Não tem que colocar limitação para a saúde nem para a educação. Então foi tirado o Fundeb de dentro do teto de gastos que a Câmara aprovou. Agora volta para a Câmara. Se isso for aprovado, aí o recurso vai ficar muito limitado. O município, para não cair qualidade, o município pressionado pelos pais, pelas mães, pela sociedade, vai ter que fazer um aporte de recursos livres e vai afetar o financiamento, o planejamento e o próximo prefeito vai ter problemas. Então, assim, e na verdade é isso. A qualidade da educação, Miguel, apesar de todas as coisas, nós temos que dizer, a pandemia afetou de morte a qualidade. Foi muito drástico. Para recuperar, vai demorar um bom tempo. E se não tiver recursos, se o Fundeb não ficar fora do teto de gastos, para que o repasse venha regularmente para os municípios, dando um monte de recursos, para depois começar a exigir a melhoria da qualidade, aí vai complicar no município. Mas o senhor vai me dizer que não vai afetar a futura Câmara de Vereadores? O povo vai cair matando em cima disso. Sim, eu digo a solução do problema está na Câmara Federal. Mas a convivência com o problema e a conversa, tudo vai ser... Sim, Miguel, a minha esposa é professora do CEMEI, professora do CEMEI. Os professores estão querendo o quê? Eles querem lá um salário, né? Ter o piso da categoria. E a prefeitura diz que não consegue pagar o piso porque não tem o repasse. Pois dizer, então, e aí? Aí já é um problema. Mesma o coisa, governo diz, o piso vai ser ajustado em tantos %. Legal. Aí o professor, vamos ter aumento. Sim. Aí o sindicato vai lá no prefeito e diz, mas não veio o dinheiro. E aí? Como é que faz? Então, aí é um problema que afeta a todos. Aí como é que vai ter qualidade de educação se você não consegue nem remunerar o professor de conformidade com o aumento que o próprio governo manda dar, né? O prefeito executivo tem que administrar.
E você sabe, você tem orçamento em casa e tal, se administra bem quando sobra o troquinho, né? Daí você... Mas e quando falta? Então, digo isso porque o atual já está vivendo esses problemas. Veja, teve agora que começar a mexer na questão da própria merenda. Se a sua esposa é professora, você acompanhou esse assunto. Sim. Já mexeu lá com a questão da merenda. Come uns, outros come menos ou tal. Dá uma confusão. Agora parece que vai se ajeitar. Então, é apenas um exemplo. E aí acontece que nós vamos ter cada vez mais crianças nascendo. Sabia que é mais ou menos 400 aqui em Cascavel por mês? Uns falavam 500, 600, mas de Cascavel mesmo, 350, 380. Mas conta multiplica isso no ano, meu. Conta que está chegando migrante, né? É uma coisa que a gente às vezes não coloca na conta. O venezuelano e o haitiano estão vindo trabalhar em Cascavel. E faz filho. Às vezes faz filho. Não, e vem com e já vem com os filhos. E faz filho também. E vem para trabalhar em funções que às vezes a mão de obra local não está disposta. Em setores que é um trabalho penoso, como o trabalho frigorífico é um trabalho penoso, um trabalho que adoece, um trabalho que mutila. E aí esses migrantes, a mão de obra migrante, vem para esses setores. E vem com filho. Lá na escola da minha esposa tem lá, tem haitiano. Claro. E tem venezuelano. Então, além do que nasce, tem essa migração, né, que vem. Temos um outro problema, né? Que é o problema da saúde, né? É um problema sempre, muito embora me pareça, eu particularmente, que até uso o sistema público de saúde, nunca tive queixas e existe uma preocupação em avançar em um avanço propriamente dito, especialmente no atendimento dos profissionais e tal, é toda uma situação. Agora, dizem assim que é um saco sem fundo. Quanto melhor for o sistema de saúde público gratuito, maior será a demanda. E aí tem duas coisas, que eu lhe pergunto se como vereador o senhor vai concordar. Uma que também não pode fazer nada. O pessoal do plano particular, que é caro, para de pagar, porque o troco andou diminuindo e tal, e migra para a porta da UPA, para a UBS e tal. E a outra situação é exatamente a seguinte, nós temos uma região populosa. O pessoal, vou citar o nome, Santa Teresa, o Lindoeste, ou qualquer outro município, é fictício isso, que não tem a estrutura que temos, o prefeito compra uma van bacana, bonita, moderna, ar-condicionado, e coloca os seus doentes lá às 2 da madrugada, às 5 chegam aqui, e aí vão ocupar espaço nas filas para serem atendidos. E o vereador é culpado ou não é culpado? Olha, Miguel, acho que um dos grandes pecados dessa Câmara aí, e aí eu digo da Câmara, né, como um todo, junto com a administração municipal e o governo estadual também, foi não ter atuado de forma mais firme, não no sentido de defender o São Lucas, né? O São Lucas não, o Salete, que foi em relação à decisão judicial, mas em relação a não perder aquele tipo de atendimento ou de, em um prazo que fosse negociado, criar as condições objetivas e materiais para que aquele serviço não fosse desativado. É uma tragédia para a região. Você depender só do hospital universitário é uma tragédia. É verdade. Basta ver quando um amigo da gente, um parente da gente cai e precisa de um leito, onde é que ele vai? Ele vai para a UPA. UPA não é lugar para internar. Certo. UPA não é lugar para internar. Lá não é um hospital, não tem as condições. Eles estão internados lá. Ou estão internados no corredor do HU, fica lá com o pé, com o braço quebrado, 3, 4, 5, 6, 7 dias esperando um leito que não existe. Então é uma tragédia para a gente. A questão do coração que era feito aqui, com maestria, né? Com excelência, tem que ir embora para fazer para fora. Então, eu acho que essa é uma coisa que depõe contra as nossas lideranças políticas, eu repito, né? Não ter feito um esforço e encontrado uma alternativa, não para não fechar, eu digo, porque se é uma decisão judicial, vai ter que ser cumprida, mas para criar as condições objetivas para fazer um outro hospital, uma outra casa hospitalar, buscar recurso, construir, edificar e transferir aquela estrutura para dentro de um outro lugar. Quem sabe mais adequado. Você está repetindo o discurso que eu ouvi 1000 vezes por parte dos políticos da Câmara, da própria Prefeitura, os nossos deputados, que quer queira, quer não queira, tem que se envolver nisso, falar exatamente o que você está dizendo. E não aconteceu,
continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não, tanto O continua pessoal- pior. O pessoal se queixando. Continua pior. O pai do meu amigo, do Dr. Elcir, estava lá na UPA, esperando o leito. Não, sim. Um colega de Catanduva falou, Laércio, meu filho está 5 dias esperando 120. em casa esperando para vir pro hospital. Quando ele veio pro hospital, ele foi pro corredor, Miguel. Ficou no corredor mais 5 dias, depois foi para conseguir fazer cirurgia. Então, e é culpado o pessoal que está no HU? Não! O HU é o que consegue atender da melhor maneira possível. Ainda. Agora, lembra que tinha Santa Catarina aqui? Lembra que tinha Santa Catarina? Depois agora fechou o Salete. Sobrou o quê? São Lucas e HU. Não dá conta da região inteira. Mas aí a próxima Câmara de Vereadores, e repito, você tem que combinar com o povo que está lá, vai resolver isso. E o próximo prefeito. Miguel, nós temos que Meu assumir Deus. compromisso. Não temos que fazer promessas vãs e falsas para iludir as pessoas. Temos que assumir compromisso para resolver o problema. Muito Isso tem que ser feito na esfera federal. Dinheiro para obra é governo federal. E aí, obviamente, a mão de obra aí sim tem que ser de forma local. Ou pública ou privada. Lércio, você falou ainda há pouco no jovem, né? Na juventude, que hoje está definindo, escolhendo caminhos, e quem apostar, existem muitos pré-candidatos jovens aí que estão apostando, assim como o Henrique Mercavô fez, né? Na candidatura a deputado federal. Trabalhou bastante com os jovens e fez um monte de voto no Paraná, né? Agora, esses jovens aí, eles continuam expostos. E a questão da droga, que sempre é uma bandeira recorrente, né, de candidatos, seja o que for, a droga não pode ficar de fora. O que você diz a respeito disso, Olha, vivendo como você vive a nossa juventude aqui? Eu vou te falar, olha, eu tenho uma experiência que me alegra muito. Eu soube que a doutora Solange, lá da Unioeste, trabalha na área de enfermeira, ela fez um projeto em parceria com o Grêmio do colégio aqui, do CEP, que é o Antigo Polivalente. O Grêmio do CEP procurou a doutora Solange e eles estão fazendo um projeto para discutir a saúde adolescente. Que bom. Vale a pena até, você podia conversar com essa piazada e com a doutora Solange. Por quê? Eles vão discutir, parece que o primeiro encontro é saúde mental, o segundo é drogas, o terceiro é gravidez na adolescência. Sim. E a questão das DST-AIDS. Então eles têm, parece que, quatro temas que eles já previamente definiram e vão discutir isso dentro da escola em debates. Ou seja, é o próprio adolescente assumindo o protagonismo do seu futuro, né? E eu acho que a Unioeste, nesse aspecto, com a extensão universitária, está dando uma grande contribuição. Acho que vale a pena. Tem experiências interessantes que a gente vai querer estimular através do nosso mandato, caso chegamos à Câmara de Vereadores. Para fechar, Diego, já estamos no finzinho, né? Deixa eu fazer um pinga-fogo aqui, mais 1 minutinho, 2 aí. Nós temos os nomes prefeituráveis e tal, então eu vou perguntar, porque o Laércio não se faz de rogado, não. Renato Silva, prefeiturável, o que você diz dele? Candidato ao Paranhos. Sim, mas é suficiente ser o candidato Paranhos para ser candidato do povo e tal? Na verdade, outra conversa, né? Não, ele é o candidato ao Paranhos e por isso Certo. toda a base aliada do Paranhos está no seu entorno para tentar legitimar a candidatura No dele. partido do Renato, o candidato do Paranhos, tem o deputado de terceiro mandato, Márcio Pacheco, eles são do Republicanos, que agora até mesmo numa última pesquisa aí já apareceu na frente do Edgar Bueno. Coisa de 20 dias, semana para outra aí, pesquisas, né? Nós vamos ter muitas aí. Pacheco? O Pacheco é um bom deputado, né, Miguel Dias? Mas jamais contarei com a minha simpatia pelas posições... Mas ele era lá do PCdoB lá atrás, Exatamente. você era do PT na época, me lembro bem. O Márcio Pacheco se elegeu, ele era do PPL, se elegeu numa aliança com o PT, depois ele foi mudando para PDT, foi mudando. A outra vez estava fazendo campanha para o Bolsonaro. Então, uma pessoa que não tem uma trajetória, que a gente pode dizer, ele está aqui. Então, esse tipo de postura me impediria de fazer o apoio a ele. Eu só fiz uma conversa aqui, vou corrigir, fiz de propósito. PCdoB, o Pacheco nunca foi do PCdoB, né? Nunca foi. Gugu Bueno, outro deputado, também prefeiturável, estamos falando dos nomes que todo mundo já sabe aí. O candidato do governador? Eu acho que o candidato do governador vai ser o candidato do prefeito. Eles não vão se dividir, né? Mas o Gugu Bueno povo não entende essa conta, mas nós vamos falar disso uma outra hora. Que história é essa de que o prefeito vai dizer o Pedrinho é o candidato e vem o governador e fala Pedrinho é o candidato. E nós, os eleitores, e a comunidade, os segmentos organizados, enfim, quem é que vai administrar a prefeitura?
O Paranhos? Não, Paranhos vai para outro caminho em 2025. Ele não pode ser candidato. O Ratinho vai baixar aqui, mas nem que a vaca tussa. Ele quer ser presidente da República em 2026. Como é que vai funcionar isso aí? Ele vai ser senador. Antes? Vai ser senador. Então nós temos que conversar a respeito disso. Vai ser senador. Aí. Vamos a mais um nome, então. O tempo já está acabando. Vamos, então, a um outro governista aí, Alessio Spínola, presidente da Câmara, hoje do partido Podemos, e em campanha... É amigo particular, o Alessio Spínola, né? Sim, mas e daí? Não sei se o partido vai... O partido dele, que partido ele está mesmo? Podemos hoje, porque o PSC, com o prefeito e tudo, Pois 5 vereadores... Rodou na tal de cláusula que nós explicamos ali atrás. Assim, e aí incorporou com o Podemos. Na verdade, você está falando dos nomes, assim... eu gosto do Alessio, mas assim, o que acontece? Assim, o prefeito vai ter um candidato seu, que eu acho que é o mesmo do governador, né? E os outros da base vão sofrer, vão ter que se contentar com outra coisa. Um vai pedir apoio para deputado, aquela secretaria, aquela coisa toda. Vai ter o Edgar Bueno, se arrumar o partido, que estão tentando ligar partido para ele. E vai ter a nossa candidatura da nossa frente. E talvez algum nome novo que queira aproveitar o espaço para se projetar. Eu acho que são 4, 5 candidaturas. Os outros nomes todos são legítimos. As suas organizações é que eu acho que vão construir aqueles famigerados consensos que são feitos aqui em Cascavel e que acabam limitando a 1 ou 2 candidaturas fortes contra a outra. Valdinei Silva, que agora é o nome que chegou aí. Não creio que seja uma candidatura também viável. E temos o nome da esquerda, que não temos, na verdade, ainda. Temos um monte de nome, né? Mas não temos um prefeiturável aí e tal. O Hernani Pudel apareceu, mas aí já me disseram que a Lília Porto é que de repente vai ser, e a Lília não fala e tal. Vou trazer a Lília aqui para perguntar para ela a qualquer hora. E falamos já do Edgar, e me parece que hoje seriam esses. Sim. Aparece mais algum? Não tem mais tempo de construir alguém aí e tal? Eu acho que não. Algum mágico que apareça? Eles ficam falando unificando? Eles falam em inventar um nome, mas não tem como inventar um nome numa cidade em que os partidos têm dono e que quem se adonou deles vai decidir por um ou outro. Miguel, você sabe como é que vai ser. Uma grande frentona para o prefeito e pelo governador. O Edgar Bueno. Quem vier, o Edgar Bueno, porque o Edgar Bueno tem o seu eleitorado de 20%, 25%, quando ele consegue... Eu fiquei sabendo que as esquerdas andaram conversando. Não, as esquerdas não. Eu sou de esquerda e eu não fui. Então, as esquerdas, entre aspas. Nós do pessoal não conversamos com o Edgar Bueno. As esquerdas, não falei todas as esquerdas. Conversaram já. Agora, viu que tem de gente conversando com todo mundo. E a política, Mas eu converso com todo mundo também, viu? Eu converso com todo mundo. Teria o problema de conversar com o Edgar? Com certeza que não. Claro que não. Muito bem, Lalau, o tempo já estourou. Agradeço a sua presença aqui. Oportunamente vou convidá-lo para vir aqui discutir assuntos da nossa comunidade, não necessariamente assim uma conversa mais direcionada à sua vida, aos seus projetos e tal, mas opinando sobre Cascavel, que é sempre importante, né? A gente acompanhar e dizer. E sabemos que você não tem papas na língua, né? E vem e fala. E hoje foi muito comedido. Parabéns. Se o Damaso estivesse aqui, iria estar assim, olhando para você, meio de lado, né? Não fala no Joel que dá saudade. Um abraço para a família. Dá uma saudade ao nosso amigo. Obrigado. Obrigado, Miguel Dias. Obrigado pelo espaço que o Preto no Branco aqui está dando para gente. Batendo o guiso, veneno na política. Não tem muita veneno, não. Tamo junto. Beleza. Obrigado, Diego, a todos os que estiveram conosco, mais esse podcast. Um abraço e até o próximo.